santificaram a coisa errada. Eu, Jader Macedo, você, meu melhor convidado para o canal Jader Sou, esse canal da pregação do Evangelho de Cristo, genuíno Evangelho de Cristo, somente a palavra que toca nos corações sobre o Evangelho de Cristo. E se você não é inscrito, se inscreve, e se você é inscrito, curte, e já curte agora, para você não esquecer de curtir depois. Eu preciso só de mais um pouquinho de inscritos para monetizar o canal. Assiste mais tempo, não assiste só 20 segundos não, senão você me quebra no YouTube. Assiste mais tempo, até uns 3 minutos mais ou menos, para me ajudar, ou então assiste o vídeo todo, que você vai se enriquecer com essa ideia que eu trago dentro do texto de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que o apóstolo Paulo diz o quê? Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos ensinei. Na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, e o partiu e disse: tomai e comei. A santidade não está no pão. As pessoas dizem assim, aquele pão era um pão ázimo, aquele pão da cultura judaica não tinha fermento, então o pão tem que ser assim, tem que ser um pão santo, um pão puro. Em algumas denominações, né, há uma sacralidade imensa na substância em si. Aqui é o corpo, onde só quem pode comer são pessoas assim, são pessoas assadas. Então a substância é muito santa para muitas religiões, para muitas instituições, só que a sacralidade, naquele momento, está quando Jesus reparte o pão. A santidade está no pão partido. Ele reparte o pão e diz assim, olha, esse é o meu corpo. Quem é o corpo de Cristo? É quando o pão é partido. E nesse texto da 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo fala, no versículo 17 em diante, ele fala, vocês não estão participando da ceia do Senhor. Porque isso não é ceia do Senhor, porque uns têm fome e outros se embriagam, outros se panturram, estão de barriga cheia enquanto vocês ignoram o faminto. Quer dizer, o pão não está sendo partido, não tem santidade nessa ceia, não tem nada a ver com Jesus. Jesus é aquele que reparte. Então não adianta você sacralizar substâncias, não adianta você santificar coisas, santifica a cadeira, santifica o salão, santifica o elevado, mas esquece de santificar a vida. A nossa vida, ela é santificada no repartir. Lembra que Jesus ensinou, é melhor dar do que receber? Porque quando você dá, você se santifica. Quando você se doa, você se torna uma pessoa melhor. Você se desprende daquilo que é material e foca na alegria do próximo, na alegria do outro, na salvação do outro. Se você tem para repartir, se você tem para dar, não seja você um egoísta. Não há santidade se não tem repartição. Você vai lembrar que os 2 discípulos no caminho de Emaús encontraram um forasteiro e foram conversando. Você não conhece Jesus, varão, profeta, poderoso em obra, acabou de morrer e você não está sabendo. E na conversa Jesus vai explicando para eles, olha, mas não está escrito assim nos profetas, nos históricos. Jesus vem falando de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e eles vão degustando aquela palavra, o coração deles começa a queimar e eles falam assim, olha só, a gente acabou de perder o Messias, mas tu é tipo o Messias, fica com a gente. E quando Jesus fica com eles, vai para a mesa e reparte o pão, os olhos se abrem, diz a Bíblia. Porque eles reconhecem a santidade do Cristo ressurreto ao partir o pão. Se não tem repartição na tua vida, se você não reparte a bênção, se você não reparte a vitória, se você não reparte o milagre, você não sabe o que é santidade. Você está santificando a coisa errada. A palavra vai dizer que na segunda pesca maravilhosa, lá no Evangelho de João, capítulo 21, que Jesus chega de manhãzinha na praia e fala assim, tem alguma coisa para comer? E eles estão lá no barco distante, eles falam, não, a gente não pescou nada. Jesus joga do outro lado. E Pedro fala assim, opa, você vai jogar do outro lado, veio o peixe. Então Pedro sai correndo para encontrar Jesus. E Jesus está lá com um peixinho assado para eles. E Jesus reparte o pão. E o texto vai dizer assim, eles ficaram sem graça de perguntar se era ele, mas eles tinham certeza que era ele. Da onde veio a certeza? Porque eles viram o pão sendo repartido e só o Messias reparte o pão dessa forma. A nossa santidade, a santidade da igreja do Cristo ressurreto, está no repartir. Tiago vai dizer na sua carta assim, olha, não sei qual é a religião de vocês não, mas a minha religião é abençoar órfãos e viúvas, é alcançar o necessitado. Aqui está a nossa santidade. É se preocupar com o outro, é ter alegria na alegria do outro.
Você lembra que o jovem rico falou para Jesus assim, eu quero herdar o reino. Jesus falou para ele assim, vende tudo que tem e dá para os pobres. E ele preferiu ficar com as coisas. Ele não entendeu a santidade. Mas quando Zaqueu se encontra com Jesus na casa dele, Zaqueu fala para Jesus assim, Jesus, eu vou dividir tudo que eu tenho com os pobres. Jesus fala o quê? Isso é santidade. Salvação chegou nessa casa. A salvação chega na hora do repartir. Você vai lembrar também da mulher samaritana, que quando Jesus conversa com ela, mulher, se tu tomar da água que eu te der, fala, chama teu marido. Pois é, você sabe, os 5 que você teve não é teu marido. A mulher fica desesperada, meu Deus, esse homem é um profeta. E pergunta para ele onde que se adora. Jesus, a adoração é agora, é em espírito e em verdade. Aquela mulher não fica regozijando, não vai para casa, fica regozijando, que culto maravilhoso tive no poço. Não, ela sai procurando todo mundo na aldeia dos samaritanos, vocês precisam conhecer. Ela reparte o que ela recebeu. Isso é evangelho. Não é ir pro teu culto, não é ir pra tua campanha, ficar na tua vitória. Queridos, precisamos repartir o que Jesus tem nos dado. A santidade não está em coisas, a santidade está em nós. As coisas não vão nos santificar, o pãozinho santo não vai nos santificar, mas eu, sendo santo, eu vou santificar o pão. Um instrumento musical da igreja nunca vai me santificar porque aquele instrumento foi ungido, aquele instrumento é santo. Não, porém, aleluia, eu vou santificar o instrumento a partir do momento que existe um desejo de repartir as composições, as canções, o talento que Deus me deu, eu quero compartilhar com os meus irmãos. A santidade está no repartir. E se você concorda comigo, bota aí nos comentários e comenta bastante, me ajuda com sua curtida e espalhe para mais pessoas. Falta pouco, lembra? Falta pouco para fazer os 1000 inscritos, então pega o celular de alguém assim, vem cá, conhece o Jaéder? Não, vou escrever você no canal dele aqui, coloca mais inscritos no meu canal aí pra gente chegar lá e eu te vejo na próxima.